Eita, que a quinta roça de A Fazenda 17 deu o que falar, hein? Tivemos uma eliminação que, olha, simplesmente sacudiu o jogo. Nizam Hayek, que vinha sendo um dos jogadores mais polêmicos da temporada, deu adeus à competição. Mas a parte mais interessante, o verdadeiro show aconteceu foi depois, lá na cabine de descompressão. Bora entender juntos o que causou essa queda e por que a saída dele foi tão, mas tão impactante. Olha, desde o primeiro dia, o Nizam foi aquela figura que divide opiniões. Tinha gente que via nele um estrategista frio, calculista, que sabia exatamente o que estava fazendo. Por outro lado, os rivais dele batiam o pé dizendo que ele era só um jogador egoísta. A pergunta que fica é, quem era o Nizam de verdade ali dentro? É isso que a gente vai tentar desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. Para entender a eliminação, a gente precisa olhar para como ele jogou, né? E uma coisa é certa, Nizam não passou batido. Ele articulou alianças, claro, mas a verdadeira marca registrada dele foi a coleção de tretas que ele acumulou no caminho. É que o Nizam não era nenhum novato nesse universo. Ele já tinha no currículo outros realities, então chegou com essa fama de jogador profissional, sabe? E ele não perdeu tempo, não. Usou essa reputação para já articular e formar o primeiro grande grupo da edição, se colocando ali como o cabeça, o cérebro de tudo. Para muita gente, ele virou logo de cara o alvo número 1. E claro que essa postura de jogador que manda no jogo acabou gerando muita faísca. Ele foi pra cima do Fernando Sampaio, acusando o cara de ser agressivo, comprou a briga da Michele Barros e discutiu feio com o Dudu Camargo. Treta com a Ioná por causa de comida e ainda foi chamado de fofoqueiro de leve trás pelo Fabiano Moraes. Resumindo, Nizam não fugia de uma boa confusão, e isso, no fim, teve um preço bem alto. Agora vamos analisar o momento crucial. A roça que selou o destino dele. Foi aqui, gente, que o castelo de cartas das estratégias do Nizam começou a desmoronar de vez. Foi um verdadeiro checkmate que deixou ele sem nenhuma escapatória. A casa inteira praticamente se virou contra ele. Primeiro foi um bombardeio, 11 votos. Um alvo claríssimo. Na tentativa de revidar, ele puxou a Michele Barros para a roça com ele. Só que aí veio o golpe de misericórdia. Nizam foi vetado da prova do fazendeiro. Acabou. A partir daquele momento, a permanência dele estava 100% nas mãos do público. E quando o público finalmente teve a chance de dar sua opinião, a resposta não foi só uma derrota para o Nizam. Foi um recado bem claro, com uma votação que, inclusive, quebrou recordes na temporada. Na Berlinda, ele enfrentou a Saori Cardoso e a Thameris Assis. As duas tinham torcidas consideráveis, mas o que realmente chocou todo mundo foi o tamanho da rejeição que o Nizam recebeu. E é só olhar para os números para a gente entender o tamanho do estrago. A diferença foi absurda. Enquanto a Saori e a Thameris tiveram um apoio bem expressivo para continuar no jogo, o Nizam ficou lá atrás comendo poeira. A rejeição do público foi simplesmente gigantesca. Com míseros 18,57% dos votos para ficar, Nizam não só foi eliminado, ele saiu com a maior rejeição da temporada até aquele ponto. Foi uma decisão esmagadora, não tinha nem o que discutir. Mas calma, que a história não terminou com a eliminação. O drama continuou no pós-jogo, lá na cabine de descompressão. Foi ali que o Nizam teve acesso a tudo que rolava pelas costas dele e descobriu que o jogo que ele achava que estava jogando era outro, completamente diferente. A primeira reação dele, assim de bate-pronto, foi colocar a culpa na formação da roça. Na cabeça dele, o problema não era ele, eram as adversárias, que eram muito fortes. Ele basicamente disse que, se fosse contra outras pessoas, talvez ele tivesse uma chance. Só que essa visão mudou d'água para o vinho. Assim que ele começou a ver os vídeos do que acontecia na casa, a narrativa dele virou de ponta cabeça. Ele deixou de ser o jogador que errou a estratégia para se colocar no papel de vítima, alguém que caiu numa armadilha, numa cilada montada por quem ele considerava amigo. E essa revolta toda dele ganhou um alvo principal, com nome e sobrenome, Dudu Camargo. Nizam não poupou palavras, acusou Dudu de ser o grande manipulador da casa, aquele jogador que age por debaixo dos panos e usa os outros de escudo. O choque de realidade para o Nizam foi brutal. Pensa só, lá dentro ele jurava que podia contar com os aliados dele. Aqui fora, ele descobriu que o Chia Phoenix e o Matheus Martins, que davam tapinha nas costas dele, estavam conspirando e votando para ele sair. Até a visão dele sobre a Michele mudou. Ele passou a enxergar ela como só mais uma peça no tabuleiro do Chia. E essa frase dele aqui resume tudo, né? É o puro suco do desabafo da incredulidade ao descobrir a traição. Ele não conseguia acreditar que as pessoas que ele achava que eram amigas
estavam agindo daquela forma. Ele chegou a questionar o que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro, dizendo que ele nunca faria aquilo. E no fim, a gente fica com essa grande dúvida no ar. O Nizam foi realmente vítima de uma traição daquelas, bem articulada? Ou será que foram os próprios conflitos, as próprias atitudes dele que o levaram para esse buraco? A resposta talvez fique aí no meio do caminho. E para mais análises como essa sobre o mundo dos realities, não se esqueça, hein? Se inscreve aqui no nosso canal, o APA News BR. E a gente quer saber o que vocês acham disso tudo. Deixem a opinião aqui nos comentários.